Vamos falar sobre o famoso ET de Varginha. Antes de você começar a dar risada aí na sua tela, eu gostaria de contar o caso em si, porque ele foi extremamente ridicularizado e tiveram muitas pessoas envolvidas e até morte. Roda a vinheta e vem comigo. Olá, Tanageiros e Juros, eu sou a Lola Miller, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar sobre o caso ET de Varginha. Sim, é um caso que não foi tão polêmico e ninguém quase fala dele, porém, eu vou explicar o porquê que eu estou levantando a poeira aqui. Simplesmente porque esse caso extremamente sigiloso para o exército venceu em 2021, então o caso vai ser aberto novamente. Porém, já estão querendo fechar de novo, se já não fecharam, tá? Então isso é uma coisa muito estranha, porque eles não querem analisar esse caso e teve morte relacionada a esse caso. Pra quem não conhece a história do ET de Varginha e acha que isso é uma piada de vó, de mãe, uma polêmica, um boatinho, uma zoeira, uma tiração, eu vou contar um pouquinho o que aconteceu. No dia 20 de janeiro de 1993, muitas pessoas de Varginha relataram ter visto OVNIs, luzes pairando ao céu e as montanhas, um movimento estranho. Até um certo momento que algumas pessoas relataram ter visto um ser diferente em alguns lugares. Mas o que mais pegou mesmo foi a história de duas irmãs e uma amiga. Das irmãs Liliane Valquíria e de sua amiga Kátia. As três, naquele dia que estava chovendo demais, resolveram pegar um caminho alternativo para ir para sua casa. E viram uma criatura extremamente atípica. Não era um animal, elas falavam. Era um bípede grande, com a pele meio terrosa, com a cabeça comprida, os olhos grandes e avermelhados. Parecia que tinha 3 chifres arredondados e os dedos muito compridos. E elas entraram em pânico e também relataram que essa criatura parecia estar ou machucada ou muito nervosa. E elas saíram correndo em pânico, cruzaram ainda com um senhor que viu o estado das meninas e, enfim, as irmãs chegaram para sua mãe Silvana, contaram tudo. É óbvio que a mãe, na hora, não acreditou em nada, até o momento que a história delas com a história de outras pessoas da cidade começaram a bater e deixar todo mundo na mesma ideia de que realmente extraterrestres passaram e estiveram ali. Agora, o que eu gostaria de levantar, tá? Esse extraterrestre que as irmãs e a amiga viram, ele foi capturado e jogaram uma rede nele, capturaram ele e levaram ele. Nesse mesmo dia, também teve relatos do zoológico de ter aparecido animais mortos de uma forma extremamente surreal. Então a gente teve também relatos desse zoológico. Agora, o que eu gostaria de levantar aqui, que quase ninguém da mídia fala, é que o soldado que capturou essa criatura e entrou em contato com a pele dessa criatura, depois de algum tempo, morreu. Só que a morte dele foi a morte mais bizarra de todas. Caixão fechado e não teve velório. Um soldado. Muito estranho, né? E uma outra coisa que eu gostaria de levantar é que fizeram a biópsia dele e o próprio médico fala que não consegue entender o que foi aquela morte. E que encontrou bactérias que nunca foram catalogadas no mundo. Bactérias extraterrestre. A gente não catalogou e nunca estudou essas bactérias. E quem estudou tá escondendo muita coisa, porque é impossível não terem a curiosidade de saber o que esse soldado morreu. Ou não querem falar pra gente que ele morreu. Enfim, esse soldado foi extremamente esquecido e desapareceu. A história dele desapareceu. Ele foi um soldado que morreu por algo que ninguém sabe e que enterraram e não teve nem velório. E tudo bem. Isso eu gostaria de levantar. Uma outra coisa que eu gostaria de levantar aqui é que a NASA também analisou esse caso aqui no Brasil. E também outra coisa que foi jogada pra debaixo do tapete, porque ninguém falou mais sobre esse assunto. Agora vem comigo que eu quero levantar um babado e uma confusão, tá bom? Gente, a Silvia, a mãe das meninas que viram lá o treco, o bicho, não sabemos o que é, ela relatou
em maio de 1996 que 4 homens de terno apareceram em sua casa e subornaram a família. Ofereceram grana para elas, falando para elas esquecerem que isso tenha acontecido, porque elas iam levantar muita polêmica, iam deixar o povo desesperado por coisas que não são reais. Então, toma essa grana e cala sua boca. Só que a Silvia, ela na época delatou o caso e falou que não queria ser subornada porque as filhas dela não são loucas. As filhas dela viram assim como muita gente da cidade. Só que aí entrou na parte da ridicularização. Todo mundo ridicularizou ela, a mídia também ridicularizou elas. E o ET de Varginha passou a ser um símbolo extremamente turístico da cidade, pra cidade ganhar dinheiro, e ao mesmo tempo levantou um boato de tipo, isso era necessário pra cidade se reerguer e tal, e foda-se se é verdade ou não. E aí até minha mãe brinca com isso. Cruzei com a minha avó na época brincando, porque é o ET de Varginha, zoando na zoeira. Virou uma extrema zoeira. Mas aí eu volto no caso da Silvia, porque isso me deixou bem encismada. A gente tem relatos no mundo inteiro desses homens de preto. E aí todo mundo vai falar assim, gente, a Silvia assistiu MIB. Tá, ela pode ter assistido MIB, só que na época que ela delatou ter visto os 4 homens de preto, MIB nem tinha sido lançado nos cinemas. Então vamos lá. Ela delatou em maio de 1996. O MIB foi lançado em 1997, um ano depois que ela delatou. Aí vocês vão falar, não, mas o MIB veio de uma história em quadrinhos. Ok, mas essa história em quadrinhos, ela não tinha sido lançada mundialmente. E outra coisa, até onde eu sei, antes deles comprarem o MIB pra poder fazer o filme, eles lançaram só 9 álbuns dessa história em quadrinhos. E já tivemos alguns outros casos neste meio tempo, nesses anos 90, que foi os anos mais falados sobre extraterrestres. Tivemos também algumas pessoas delatando sobre esses homens de preto. E Silvia, na época, uma família humilde, numa cidade humilde, onde internet era artigo de luxo, onde a mídia era extremamente fechada, tudo era muito mais controlado, era muito mais fácil de se manipular as pessoas, principalmente se chegavam os autos e falavam, abafa esse caso aí, que eu acho que foi o caso, porque eles literalmente fecharam o caso, ridicularizaram, fizeram piada, começaram a fazer vendas e não sei o que, e o caso foi esquecido por total. E outra coisa, e esse caso tem a classificação de sigilo máximo. Então assim, não pode ser dito por ninguém do exército, da polícia, todo mundo não pode nem falar sobre esse caso durante 25 anos. Esse caso foi trancado e assim, não podia nem cogitar de ser aberto. Ele foi literalmente classificado em sigilo máximo para o exército. Então a gente ficou assim 25 anos sem poder nem abrir um pio. Não pode! Escroto, fui muito escroto. Mas é isso. Depois de 25 anos, em 2021, o caso foi aberto. Só que olha que bizarro, o caso foi aberto. Muitos estudiosos da ufologia super empolgados querendo estudar sobre o caso e já foram barrados de novo. Por quê? Então eu levanto aqui esse boato na internet. Por que vão fechar um caso que foi tão ridicularizado? Por que vão fechar e não vão deixar estudiosos mexerem num caso que é tão zoado, que não existe, que não aconteceu nada? Por que, Brasil? Por quê? Fica aí uma coisa que eu gostaria de levantar com vocês. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você quiser mais coisas que eu possa relacionar com filmes, óbvio, porque ufologia não é a minha área. Apesar de eu querer entrevistar algumas pessoas dessa área, porque eu amo muito. Também, por favor, manda nos comentários, porque pra mim é muito importante isso, ajuda muito o meu canal. Um grande beijo pra todos e fica aí essa pergunta e essa dúvida pro Brasil. Beijo.